Fala, galera! Tudo beleza? Aqui é o André. E aqui é a Cris. Hoje tem uma presença muito especial aqui para falar de um tema muito especial, porque eu com certeza não poderia expressar com todo o sentimento correto essa passagem da nossa vida como ela pode fazer. Que é o quê? A gravidez da Chloe aqui nos Estados Unidos. É isso aí. Então, vamos lá? Então vamos começar falando um pouquinho quais foram as maiores diferenças entre passar pela gravidez aqui nos Estados Unidos e lá no Brasil, porque o nosso primeiro filho, Lui, nasceu lá no Brasil, então a gente teve as duas experiências, né, aqui e lá. Então, amor, qual foi para ti uma das maiores diferenças, ou quais foram as maiores diferenças? Então, começando pelo pré-natal, o pré-natal já foi um pouco diferente as consultas, que no começo a gente estranhou bastante, né? Que as consultas de rotina eram marcadas de mês a mês, assim como no Brasil, e no finalzinho de a cada vez mais frequente, né? Uma vez por semana e tal. Mas elas eram muito breves, né? Muito assim. Você chegava no consultório, ela media sua temperatura, a pressão, perguntava se você estava bem, se estava tudo certo, tirava seu peso, ouvia só o coração da criança e tipo, você tem alguma dúvida? Você precisa de alguma coisa, sabe? Não, tudo certo. Então é isso. Tipo, não tem ultrassom nos consultórios, não tem ultrassom. E, quer dizer, pelo menos na médica que eu fui não tinha, né? Então talvez pode ser que em outros médicos tenha. E no Brasil tinha, então eu lembro que nossa consulta era muito mais demorada, a gente conversava com a médica, ela mostrava o bebê, media, e tinha tudo isso mês a mês. E aqui não, né? Aqui era papum, tchau, é isso. E os ultrassons a gente fez 2 ou 3 só. Durante a gravidez toda, a gente fez 3 ultrassons, que daí teve que marcar horário e eu tive que ir num laboratório especializado, né, de ultrassonografia para fazer especificamente todo o ultrassom. Mas isso aconteceu no Brasil também, né? Aquele exame especial, como é que é o nome? Morfológico, mais um outro, né? Mas, e aqui foi basicamente só esse, mais um ou dois pra ver se tava tudo certo, assim. Mas daí é bem longo, realmente, daí não é um ultrassom rápido, é um ultrassom de 1 hora, assim, bem específico, bem detalhado. Mas isso foi a primeira coisa que a gente achou estranho, né? Sim. Diferente. Então partindo para o próximo tópico, quais foram para ti as maiores diferenças entre o parto lá e o parto aqui? Sendo que os nossos 2 partos foram cesariana, então nesse ponto também, né, foram, querendo ou não, procedimentos semelhantes. Como foi para ti passar isso lá no Brasil, como foi passar aqui? Então, como de qualquer forma foram cesarianas, né, foram similares. Nas 2 gravidezes a gente gostaria do parto normal, mas o que teve de diferença é que do Lui, no Brasil, eu dei entrada no hospital já passando das 40 semanas, 41, e aí eu fiquei tentando o trabalho de parto, né, de parto normal o dia todo. Fiquei horas tentando induzir o parto normal, até passar mais de 12 horas, e aí eu não aguentar mais, e aí realmente eu pedi uma cesariana de emergência. E aqui não, né? Aqui a gente esperou até eu passar, também chegar nas 40 semanas, e assim que chegou nas 40 semanas, como eu também já não tinha nenhuma evolução, da mesma forma que eu não tive evolução nenhuma com o Lui, a médica já sabia de toda a nossa experiência, né? De todo o meu histórico. Aí, então eu já tinha marcado, daí eu já cheguei no hospital já sabendo que eu ia fazer uma cesariana. Essa foi a maior diferença, então eu não fiquei lá o dia todo na sofrência, tentando induzir um parto normal. Eu já cheguei já de manhã e já fui completamente preparada, levada pro quarto e tudo pra fazer a cirurgia. Mas basicamente, nesse quesito, não teve muita diferença, assim, né? Só foi feito todos os procedimentos muito parecidos. E daí na hora que nasceu mesmo, daí no parto, que foi diferente, é que a Chloe não saiu em nenhum momento do nosso lado, né? Ela fica junto do meu lado, assim, enquanto a equipe, né, faz todos os procedimentos de limpar ela, que na verdade não dão banho, né? Essa parte acho que posso falar um pouquinho que foi você, tava né? lá na maca e eu tava ali, né? Então quando a gente tava no Brasil, aconteceu o parto. Para começar, que eles me deixaram mais isolado do que aqui. Eu até queria ver, eles falavam assim, não, vai desmaiar, não sei o quê. Eu não tenho muito problema assim com isso, mas enfim, né? E no Brasil, então, eles meio que fizeram o parto e me isolaram.
E aí depois, então, a enfermeira me levou até onde estava o Louis para dar banho nele e tudo mais, coisa que hoje em dia a gente andou lendo e pesquisando e tudo mais, que não é o ideal, né? Sim. Que o bom é não dar banho, inclusive porque o cordão umbilical também demora mais para secar. Não é porque ele recomendado, fica... né? Isso. Então, na Chloe, eles tiraram ela dali, daquele ambiente, foram do lado num corredor que tinha ali do lado da... Não um corredor assim do hospital, mas... É um quarto acoplado junto com o meu quarto, uma salinha assim, embutida. Uma salinha meio comprida assim, onde já colocaram ela, fizeram uma limpeza básica, tirando ali aquela... Só o paninho e tal, pra Isso. tirar mais, né, a parte mais oleosa da... Antes disso, deixaram cortar o cordão umbilical também. Foi o André que O que foi... Essa é uma coisa engraçada, porque eles assim, a médica, né, que ela era brasileira inclusive, ela é brasileira. Apesar de que ela morou a vida inteira aqui. Mas ela assim, não, fique sentado, não levanta, não sei o quê, mas na hora de cortar o cordão umbilical, na verdade eu vi tudo. Então foi uma coisa engraçada. Né? Mas eles são mais reservados, né? Então eu levantei, cortei o cordão umbilical, e daí a gente foi do lado onde falou, limpou, pesou, daí era aquele... Não é uma incubadora, mas é aquele negocinho que fica quentinho e tudo mais, né? Então eu já fiquei ali do lado dela, e aí embrulharam ela, me deram, e eu já fui para outra sala. Com o Louis, eu fiquei, no caso a sala que eu fui era o nosso quarto, o teu quarto, né? Sim. E com o Louis eu fiquei um tempo ali onde é realmente o berçário, meio que um berçário, porque tinha mais de um berço, mas só tinha eu e o Louis e a enfermeira lá. Ah, sim. Mas tinha outros berços. Então aqui com o Louis também eu demorei mais na minha recuperação, porque eu meio que passei um pouco mal na hora da cesárea. Eu acabei dormindo, eu tava tipo exausta do dia inteiro, né, induzindo trabalho de parto. E eu tava muito cansada, eu acabei dormindo. E aí, então eles foram me levar, o Louis nasceu de noite, mas eles foram me levar, o Louis era só 1 da manhã. Quando ele foi realmente, quando eu fui amamentar ele, que eu fui ver ele, né, que eles me levaram no parto e tal. Mas isso não era também um problema necessariamente no hospital, é porque eu realmente não estava presente, né, ali no momento. E a Chloe não, né? A Chloe, eles, como o André disse, o André acompanha tudo, o André fez tudo com eles, e eu tava olhando assim só de lado enquanto ela fechava ali, e eu olhando o que tava acontecendo. E aí depois eles já vieram, trouxeram ela no meu colo enquanto eles estavam terminando a limpeza e dar os pontos, eu já tava com ela no meu peito amamentando. Então teve essa sutil diferença já no início, né? Dela estar próxima e do banho, que eles não dão banho. Aliás, eles não recomendam dar banho, eles falam que pode até tipo 5 dias, 1 semana, mas a gente foi dar banho uns 3 dias depois só, na Chloe, depois que ela veio pra casa. Tá, voltando agora um pouquinho então, eu acabei de lembrar de uma coisa. Enquanto a gente estava no quarto, antes de ir pra sala realmente da cirurgia, eu lembro que rolou umas entrevistas e tudo mais, eu não lembro disso ter acontecido no Brasil. Como é que foi isso Uma daí? preparação, né? Eu não lembro exatamente de tudo, eu só lembro que eles eram bem incisivos, assim, bem questionadores, insistentes nas respostas pra você ter certeza, e principalmente por causa da laqueadura, né? Então, como eu pedi pra fazer uma cesariana, eu já pedi pra ligarem as trompas junto, né? Na mesma cirurgia. E aí, pra eles fazerem esse procedimento, eles perguntam muitas vezes. Eu acho que eles me perguntaram mais de 5 vezes se eu tinha certeza, se eu tinha realmente certeza. Mas você tem certeza absoluta, né? E eu tive que assinar e preencher e confirmar várias vezes de que eu tinha absoluta certeza de que eu queria fazer a laqueadura. E agora outro ponto também de entrevista e eles insistirem foi depois que ela nasceu, né? Que eu lembro que tu teve que responder umas 10 vezes se tu tava bem, se tu não tava sendo depressiva, que eles queriam garantir que tu não tava tendo nenhum tipo de depressão pós-parto e tudo mais. Sim, eu fiz entrevistas tanto, né, orais, né, as pessoas, né, conversando com as pessoas, como preenchi, eu acho que eu preenchi o mesmo documento umas 3 vezes. Inclusive, eles me deram mais uma vez, quando eu voltei no pediatra pela 2ª vez, eles me deram de novo. E eu falei, moça, eu já fiz isso, eu já preenchi, eu tô bem. Daí ela, tá, você já respondeu, ok. Porque eles dão no hospital, depois eles dão antes de sair, eu acho, ou quando vai no retorno da consulta, e depois quando tu vai na primeira consulta do pediatra, eles também dão de novo, pra eles checarem se você tá bem, se tá tudo certo com o bebê, e pra eles terem certeza absoluta se você não tem o baby blues, né? Se você não tem depressão pós-parto. Então isso realmente foi uma coisa diferente aqui.
pra qualquer coisa também, se precisar, né, encaminharem ajuda. Eu achei bem interessante até. Fora a insistência, eu achei interessante. Tá, então a gente começou a falar aqui depois do parto já, né? Sim. Então eu queria que tu contasse um pouco como foi a tua experiência, até porque eu não fiquei o tempo todo dentro do quarto, né? Em alguns momentos estava tua mãe lá. Como foi então a recuperação ali, que foram 2 ou 3 dias dentro do quarto, né? Como foi isso? Foi tranquilo, achei até bem tranquilo. Eles são bem prestativos, sabe? Tudo que você precisa, toda necessidade que você tem, qualquer coisinha, qualquer dúvida, eles são muito atenciosos, muito prestativos e inclusive demais. Eu tinha muitas pessoas entrando o tempo inteiro no quarto, assim, era tanta atenção, era tanto zelo, era tanta coisinha que acabou sendo incômodo pra mim, porque eu tava cansada. Aí a bebê também, eles não dormem, como quem tem filho sabe, que não dorme direto. Então, eram sempre intervalos, a gente quer dormir, quer descansar quando pode, mas não dava. Porque era quase assim, se não exagerando 15 minutos, era tipo de meia hora entrava alguém no quarto pra verificar alguma coisa, ou pra checar se eu tava bem, ou pra me dar um documento pra assinar, ou pra me levar pra fazer uma vacina, ou pra vir um especialista em alguma coisa, ou pra vir o pediatra, ou fazer o exame do ouvido. Era o tempo inteiro. Da dose do remédio, daí vem umas 3, aí vem uma das 3. Então, era o tempo todo gente entrando, sabe? Em vez de ter horários, assim, mais pra... E isso era de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Na madrugada também. Então, era, assim, exaustivo em alguns momentos que eu tava lá, quase pegando sono, a Chloe dormia, aí entrava alguém na sala, tipo... Era meio perturbador até. Então, assim. mas eu diria que nesse ponto faltou um pouco de organização do hospital, né? Porque eu lembro que na noite que eu dormi lá, aconteceu algumas vezes que, como ela falou, veio assim, uma pessoa agora, uma daqui a 15 minutos, ou daqui a 15 minutos depois. Assim, eles podiam ter se organizado, entrado feito o que precisava fazer, te dar um remédio, aí entra o outro, checa alguma coisa da Chloe, entra o outro, checa uma coisa em ti. Podia ter sido um seguido do outro, porque o que aconteceu é que era meio que de madrugada, assim, e daí eles acordaram a gente umas 3 ou 4 vezes seguidas. E podia simplesmente ser vindo um seguido do outro. Não sei se tinham horários específicos, talvez tivesse que alternar os medicamentos, mas às vezes assim, eu tinha 3 medicamentos pra tomar, em vez de me dar os 3 juntos, ou sei lá, enfim, ou em intervalos maiores de tempo, vinha uma, me dava um, daí 15 minutos vinha outra, me dava outro, e vinha mais 15 minutos, vinha outro, me dava outro, 15 15 minutos não vai fazer diferença. Então, né? era assim. Mas enfim, mas fora isso, o atendimento era excepcional, a gente não foi mal tratado, né, tipo, mal atendido, assim, por nenhuma pessoa, as enfermeiras, a equipe de enfermagem da maternidade eram todos uns amores, assim, todos, enfim, muito queridos, muito atenciosos, e muita gente também, que eu justamente falei, oi, prazer, eu sou a fulana, eu vou te atender agora pelo horário da manhã. Ou prazer, eu sou a ciclana, vou te atender no horário da tarde até a noite. Então, eram muitos turnos e trocava com muitas pessoas, assim, então... Nesse quesito eu achei assim um pouco demasiado de informação, mas a gente não pode reclamar, né, de equipamento, de atendimento, que eles eram realmente muito prestativos. Entre esse pessoal todo que entrou ali no quarto para fazer um monte de coisa, teve um momento daquela vacina tríplice. Nem sei. Aquela vacina, sei lá, nem sei qual é. Deixa a cicatriz no braço. Essa mesmo. E no caso ali eles usaram um método, como é que era? Eu nem lembro mais. É uma agulha ultra fina, andando no sei lá, japonesa, sei lá, alguma coisa assim. Eles usam um negócio diferente lá que a Chloe não tem a cicatriz no braço. E eu vi na verdade não é no braço, é na perna. Então, mas é que a gente ganha essa no braço, então, né? A gente ganha no braço e ela foi na coxa. Essa famosa cicatriz que todo mundo tem, ela não vai ter, no caso. Eu acho que existe isso no Brasil também, mas eu não sei se tem que pagar muito mais caro. Eu acho que em particular, né, em determinados lugares tem, se você consegue aplicar pra não ficar cicatriz. Não é uma coisa assim que a gente vai, não pra gente, né? Uma besteira, assim. Mas a gente achou interessante que já automaticamente, né, isso aconteceu com a Chloe. Que ela não tem a mesma cicatriz que todo mundo tem no Brasil. E outras coisas diferentes que tiveram aqui nesse período foi um especialista em amamentação no Brasil, eu não lembro de ter ido, talvez seja equívoco meu, mas eu não lembro de ter ido. E foi muito prestativo e não lembro, prestativo, nem lembro se era um homem ou uma mulher. Mas me ajudou muito, sabe, eu já tinha experiência, já sabia, então ele já olhou lá, tipo, já falou, ok, né, tipo, você consegue e tá tudo certo, a Chloe também já
já teve a pega certinha. Mas assim, ele foi muito esclarecedor, ele foi muito prestativo. Se eu precisasse, se eu tivesse qualquer ajuda, eu acredito que se eu tivesse qualquer dificuldade, eu achei muito interessante o acompanhamento e ajuda do profissional para mães, principalmente mães de primeira viagem, né? Que às vezes dá um desespero, que é uma sensação muito estranha realmente no começo. Eu lembro quando o Lui começou a mamar, é algo assim, tipo, é algo muito novo, é muito estranho pra gente. E aí o Lui também era um mamador, a gente não teve dificuldades, mas eu conheço várias pessoas que têm, então eu achei muito interessante ter. Tiveram alguns outros exames também aqui, eu lembro dos exames do ouvido, que no Brasil também tem, da surdez, mas não é a mesma coisa. Eles levaram todo um aparelho, uma loucura, colocaram um monte de eletrodos, né? Eletrodos na cabecinha dela, com não sei o que, ficaram checando. Uma loucura, foi muito legal, assim, na verdade. E então, eles fazem alguns exames diferentes do Brasil e também algumas vacinas que eles já dão lá na hora, na maternidade também, que a gente teve que dar pro Lu em outro lugar no Brasil e lá eles já deram tudo. É verdade. Foi mais prático, né? Então, galera, para não se estender tanto, a gente vai cortar aqui esse vídeo e vai ter uma parte 2, beleza? Vamos fazer isso em 2 partes, porque eu falo pra caramba e também é bastante informação, né? Bastante detalhe. Então a gente vai fazer o segundo vídeo. Então fique ligado. Se você gostou até agora desse vídeo, vai ter a parte 2 e logo em seguida vai estar aí no canal também para você assistir todo o resto, beleza? Curte, comenta e compartilha. Valeu, até a próxima!